De regresso ao Projeto Empresa, é a altura para lhe darmos a conhecer as notícias que estão a marcar a atualidade. O conceito Sushi Café tem 6 anos e 4 espaços a funcionar. Este crescimento lento é uma regra a preservar pela cadeia de comida japonesa. Esta comida não deve ser nunca massificada, porque é uma comida que tem características muito próprias que não são necessariamente replicáveis por mil. Não é o mesmo estar-se a fazer sushi numa operação ou em 20 operações. O Sushi Café começou por ser um negócio secundário na carreira de Direito de Manuel Salema, mas desde 2008 que este se tornou a principal atividade profissional. Só este ano, o Sushi Café abriu 2 novos espaços, o Sushi Corner no Atrium Saldanha e o Sushi Café Avenida, um conceito mais gourmet. Os conceitos são diferentes, mas o peixe que entra no restaurante gourmet é exatamente o mesmo que vai para os centros comerciais. A qualidade do nosso produto é exatamente igual em todos eles. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. A qualidade é o nosso maior ativo, não podemos estar a fugir dela. O que não quer dizer que depois não haja características ligadas a cada segmento de mercado e a cada negócio em si que sejam diferentes uns dos outros. Uma diferença de serviço que é refletida no preço em cada espaço Sushi Café. O nosso preço médio neste espaço corner varia entre 10 a 12 euros. No nosso conceito Amoreiras, diria que anda pelos 15 a 17, 15 a 18 euros e no nossa avenida diria que anda pelos 20 a 25 euros. Os fornecedores de peixe são quase todos nacionais, excepto o salmão, que não existe na costa portuguesa. Mas servir à mesa um atum pescado no dia anterior tem o seu preço. Um valor que Manuel Salema está disposto a pagar pela qualidade, mesmo em alturas de crise. Vamos todos ser obrigados a conhecer o nosso negócio, a conhecê-lo de uma forma como se calhar nunca conhecemos. Daí que eu há bocado lhe dizia que é muito importante que um gestor conheça o seu negócio. Até porque eu estou a negociar agora, item a item, cada produtozinho que entra aqui nestes restaurantes, eu estou a negociar neste momento. Nesta conjuntura, as margens são ainda mais reduzidas, até porque o Sushi Café não vai repercutir o aumento de 13% para 23% de IVA na restauração. Sem fazer previsões de resultados para o próximo ano, Manuel Salema compromete-se apenas a faturar entre os 3,5 e os 4 milhões de euros este ano. Para 2012, promete novos conceitos de restauração que não quis ainda desvendar. Mas uma coisa será certa: o peixe será pescado com a menor antecedência possível e o sushi será sempre feito na hora em que o cliente pedir o prato. A Via Verde deverá ultrapassar os 3 milhões de clientes ainda este ano, o número que equivale a uma taxa de penetração de quase 1/3 da população portuguesa e que resulta da introdução de portagens nas SCUT. Já no ano passado, o crescimento da Via Verde ficou-se a dever à cobrança de portagens nas concessionárias da Costa de Prata, Grande Porto e Norte Litoral. A tendência consolidou-se este ano e pode mesmo intensificar-se no próximo, principalmente depois, na sexta-feira passada, o Presidente da República ter promulgado a lei que permite a introdução de portagens nas últimas 4 SCUT: Beira Litoral e Alta, Beira Interior, Interior Norte e Algarve. Estas concessionárias devem começar a pagar portagem dia 1 de janeiro próximo. A Teixeira do Arte ganhou um concurso em Moçambique para uma empreitada de 56,7 milhões de euros. Do projeto consta a demolição de um edifício e a construção de outros 2, um destinado a escritórios da sede do Banco de Moçambique e outro projetado para o silo automóvel, com a funcionalidade de parque, mas também com uma área para escritórios e serviços. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Teixeira do Arte informa que a participação africana já tem contrato assinado. A Soares da Costa obteve 7,1 milhões de euros de lucro entre janeiro e setembro. Este valor representa uma queda de 10,1% face ao período homólogo. Em comunicado enviado à CMVM, a empresa diz que os resultados do grupo ficaram nos 4,3 milhões de euros, menos 24,7% que no mesmo período do ano passado. A empresa justifica este valor com o efeito do aumento dos juros suportados.
O volume de negócios da Soares da Costa aumentou 0,4% para perto dos 630 milhões de euros. O lucro, em termos operacionais, também cresceu 16,9% para os 45,1 milhões de euros. De acordo com o comunicado, Portugal continua a ser o principal mercado da Soares da Costa, apesar da crise no setor da construção. Estados Unidos e Moçambique já têm um peso de cerca de 22% nas receitas da empresa. Primeiro integrou a quarta maior elétrica em Espanha, agora a Gás Natural Fenosa, um dos líderes europeus de gás e eletricidade, quer virar-se para Portugal, um mercado mais atrativo depois de liberalizado o setor e graças à crescente integração dos mercados energéticos. A Gás Natural Fenosa quer agora centrar-se no negócio do gás natural, onde tem uma cota de mercado superior a 5% e é já uma alternativa à Galp Energia. Conta com 20 milhões de clientes em todo o mundo e tem como um dos principais acionistas a Sonatrach, que detém também uma participação na EDP. Sobre a criação do mercado ibérico do gás, a empresa afirma que é positivo, mas alerta para a necessidade de corrigir assimetrias regulatórias. Um dos problemas apontados com frequência pelos comercializadores é o facto de ser difícil armazenar gás natural em Portugal e de haver falta de infraestruturas. O grupo chinês Alibaba assumiu que está interessado em entrar no capital da Yahoo. A situação deixa algumas reservas aos reguladores norte-americanos e já levantou questões de segurança. Embora o grupo chinês seja uma empresa privada sem participação do governo, levantam-se algumas dúvidas quanto à proteção de dados. A guerra para comprar uma das maiores empresas tecnológicas do mundo está acesa. Depois do grupo chinês ter manifestado o interesse no capital da Yahoo, a Microsoft apressou-se a assinar um acordo de confidencialidade para ter acesso à informação mais detalhada sobre as contas da empresa, para poder fazer uma nova oferta de compra. A marca brasileira Havaianas, que popularizou os chinelos de borracha, está a apostar na diversificação de produtos para reduzir o impacto da sazonalidade das vendas. A estratégia está alinhada com a política de expansão internacional da marca e com a abertura de lojas próprias e franchisadas. Já este ano, a marca integrada no grupo Alpargatas investiu no lançamento de uma coleção de galochas a pensar em exclusivo no mercado europeu. A equipa de design deitou mãos à obra e desenhou 3 padrões de galochas para comercializar em Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Itália. A empresa de telecomunicações Nokia Siemens Networks, detida pela finlandesa Nokia e pela alemã Siemens, anunciou um plano de reestruturação que prevê a supressão de 17 mil empregos em todo o mundo até ao final de 2013. O objetivo da empresa é alcançar uma poupança anual de 1.000 milhões de euros em relação a 2011. A poupança deverá ser feita ao nível das despesas operacionais e dos custos de produção. Tempo agora para o nosso consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. Apesar do aumento das falências e do agravamento da carga fiscal, existem inúmeros casos de sucesso empresarial no nosso país. Hoje procuramos saber se esse êxito é sinónimo de competitividade fiscal em Portugal. Olá, Diogo. Com tantos aumentos de impostos, dificilmente se pode considerar que Portugal é competitivo do ponto de vista fiscal. Bom, essa é sem dúvida uma questão que os nossos governantes se devem colocar. Numa lógica de economia global, a competitividade fiscal é sempre sinónimo de relatividade e, portanto, Portugal tem que se comparar com as outras economias semelhantes e a percebermos se existe aí competitividade fiscal ou não. Quando falamos de aumento de impostos e quando falamos de aumento das taxas de tributação a que as empresas estão sujeitas, parece-me que por vezes é redutor pensarmos que apenas esse elemento é que pode determinar a competitividade fiscal de um país. Eu diria que nessa matéria Portugal estará se calhar a meio da tabela, pelo menos relativamente aos países com os quais é comparável. Mas volto a frisar, não podemos olhar apenas para as taxas de tributação quando avaliamos a competitividade fiscal de um país e em particular de Portugal. Então quais são os outros elementos determinantes para se fazer essa avaliação para além das taxas de tributação? Existe um conjunto de elementos. Portanto, para além das taxas de tributação, temos que pensar se a própria legislação
está vocacionada, se tem regras viradas para as empresas e para o desenvolvimento das empresas. Temos que pensar também se a legislação fiscal é complexa ou, pelo contrário, é mais simples. E, sobretudo, temos que pensar se o sistema fiscal, na sua totalidade, oferece ou não segurança jurídica aos agentes económicos. E quando se fala num sistema fiscal virado para as empresas, o que é que está aqui em causa exatamente? Temos que olhar para o sistema fiscal e perceber se o legislador, quando criou algumas regras fiscais, estava a pensar nas dificuldades que as empresas sentiam no dia-a-dia, no movimento das empresas e se criou, efetivamente, soluções para essas empresas. Procurando aqui dar um exemplo, no Estatuto dos Benefícios Fiscais prevê-se um conjunto de isenções de alguns impostos para as empresas que façam reestruturações. Ora, isto é altamente positivo, é sinal de que o legislador esteve preocupado com essas decisões e com esses movimentos das empresas ao prever essas isenções. Mas depois temos aqui uma desvantagem muito significativa, é que a par desses incentivos, o legislador veio também criar determinadas obrigações para aceder a esses incentivos, de criação de uma série de documentação que depois tornam a decisão da empresa extremamente onerosa, porque tem que suportar custos elevados para aceder a esses benefícios e acaba por desincentivar. Este é um dos exemplos em que nós avaliamos se a legislação fiscal está ou não virada para as empresas. Outro exemplo tem a ver com o reporte de prejuízos fiscais. Como nós sabemos, uma empresa pode reportar os prejuízos relativamente a lucros futuros. Ora, quando uma empresa nestas situações é adquirida por outra empresa, esses prejuízos fiscais em princípio deixam de poder ser utilizados. É necessário obter uma autorização específica para esses prejuízos fiscais. Ora, muitas vezes esta autorização é lenta, muitas vezes nós não sabemos o sentido em que essa autorização, em que essa decisão virá, se é no sentido da autorização ou não, e tudo isto revela que o legislador, ao preocupar-se com as decisões das empresas, não teve em perspectiva qual é que era o impacto real nas empresas. Este caso da aquisição de empresas em situação económica difícil e com prejuízos é importantíssimo, porque ao colocarmos este entrave, impedimos que uma empresa que estava em situação difícil seja adquirida por outra e que essa empresa a vá revitalizar, e por outro lado a outra empresa que estava com uma boa situação, quando podia crescer de tamanho ao adquirir esta outra empresa, como tem esta desvantagem fiscal de não compreender e não saber a partir do que é que vai acontecer, também pode deixar de tomar essa iniciativa, o que é naturalmente penalizador para o desenvolvimento do tecido empresarial. Portanto, há aí uma complexidade fiscal que não facilita de facto a vida às empresas. Esta complexidade fiscal, nestas normas em concreto, primeiro a ideia inicial está bem pensada, mas depois cria-se muita complexidade, e noutras normas também. Quando o sistema fiscal é complexo, nós estamos a colocar do lado das empresas custos não produtivos só para cumprir com as obrigações fiscais. E depois a complexidade também é desmotivadora para o investimento estrangeiro. Uma empresa estrangeira que quer investir em Portugal terá sempre o obstáculo inicial que tem que vencer, que é conhecer o sistema fiscal do país para onde vai investir. Ora, se for complexo, torna-se mais difícil compreender. Se for simples, torna-se mais fácil compreender e, portanto, a decisão de investimento seria muito mais natural. Portanto, conclusão, há muito ainda a fazer para que Portugal seja competitivo a nível fiscal. Diogo, muito obrigada mais uma vez pela tua colaboração. Voltamos para a semana. Obrigado. E antes de terminarmos, saiba como se faz. O maior olival do mundo é em Portugal e tem o cunho Oliveira da Serra. Ao todo, são 10 mil hectares plantados com cerca de 10 milhões de oliveiras, quase uma por cada português. Num espaço que daria para 10 mil campos de futebol e que se distribui por Elvas, Avis, Campo Maior e Ferreira do Alentejo. O bom azeite começa aqui, com uma azeitona de qualidade. Tantos hectares nunca poderiam ser apanhados à mão, até porque as máquinas fazem um trabalho mais perfeito e menos ofensivo para as oliveiras. A máquina apanha a azeitona, que é automaticamente recolhida para 2 tolvas, que existem nas laterais e que recolhem um máximo de 2 toneladas por máquina. Um hectare pode chegar a atingir as 20 toneladas, por isso é dividido em linhas, com um comprimento máximo de 300 metros. Ao fim de uma linha, a máquina regressa, completando uma outra linha. No fim, esvazia a azeitona para os caminhões que irão transportá-la para o lagar.
Quando chega aqui, a azeitona é descarregada para um tegão de descarga. Em média, chegam a este lagar cerca de 1.100 toneladas por dia e podem descarregar 3 caminhões em simultâneo. Do tegão, a azeitona passa para um tapete, onde é transportada para a lavagem. Aqui são retirados todos os ramos e folhas. Higiene, rapidez e precisão são 2 fatores muito importantes para obter um azeite de qualidade. Desde a apanha até ao fabrico do azeite não devem passar mais de 15 horas, até porque o azeite consegue absorver todo o tipo de cheiros e substâncias e tudo influencia o seu sabor. Já lavada, a azeitona segue num outro tapete para a pesagem. Posteriormente, a azeitona é triturada. Segue por um tubo para a batedeira, onde fica 1h30 a 27 graus. Nem mais nem menos. É a temperatura ideal para juntar as gotículas de azeite umas às outras, sem estragar os aromas. Neste processo, dá-se a separação do azeite, do bagaço e do caroço. Apenas 20% de uma azeitona é azeite, mas tudo o resto é aproveitado. As folhas servem de fertilizante ou alimentação animal, as águas utilizadas na lavagem vão para uma lagoa, onde são posteriormente tratadas e servem para a rega. Os caroços são utilizados como biomassa para aquecer a caldeira do lagar e o bagaço, uma outra substância proveniente da azeitona, é vendido para a produção de energia. Depois de separado, o azeite segue para as centrifugadoras verticais, onde são retiradas todas as impurezas. Daí segue para os tanques, onde é separado por casta e tipo. Depois de provado e catalogado, o azeite fica no tanque, mas nunca por um período maior do que 1 ano, até ser descarregado para um caminhão-cisterna, para seguir para a fábrica de embalamento. Depois de feito e embalado, resta apenas provar o azeite. É o final de mais um Projeto Empresa. Para a semana voltamos. Até lá já sabe, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.